Eleições 2022. Olho no voto, olho na Band. Você acompanha a partir desse momento mais uma entrevista com o candidato ao governo do Amazonas, dessa vez Israel Tuiuca, do PSOL. Israel, obrigado pela sua participação, obrigado por ter aceito o nosso convite. Lembrando que o candidato vai ter 15 minutos do tempo corrido. 15 minutos a partir da primeira palavra do candidato. Nesse primeiro momento, o questionamento elaborado pela nossa equipe, depois os questionamentos vindos das ruas e, por fim, um tema escolhido pelo candidato Israel Tuiuca, do PSOL, para discorrer aqui na nossa entrevista, assim como foi com os demais convidados. Então, a partir desse momento, cronômetro na tela. Venho aqui na 6, vem pro meu mundo. Israel Tuiuca, do PSOL. Seja bem-vindo ao Amazonas Urgente. Um bom trabalho ao senhor. E a gente já tem aqui o primeiro... Na verdade, seja bem-vindo. Vamos dar as primeiras boas-vindas aqui para o senhor. Relógio na tela, fica à vontade. Bom dia a todas as pessoas que estão do outro lado da câmera. E eu mando uma energia positiva a todas as pessoas que acabaram se envolvendo nesse triste acidente em Manacapuru. Eu acredito que meus amigos médicos, por onde vocês estão sendo cuidados, devem estar cuidando bem de vocês. E um abração a cada um de vocês. Perfeito. A gente já tem aqui o questionamento na tela, elaborado pela nossa equipe. Pode encher a tela aqui para a gente ler. O Polo Industrial de Manaus tem como principal objetivo fomentar o desenvolvimento econômico e industrialização da região norte. Como manter um bom diálogo com o governo federal e impedir os ataques ao PIN, candidato? Primeiro, o nosso programa do PSOL vai manter o compromisso de defender a Zona Franca de Manaus, porque é aí que está milhares de postos de trabalho e nós não vamos fazer diferente. Então, temos esse compromisso com o povo amazonense. E em relação ao governo federal, teremos que ter uma boa relação e ele terá que nos ouvir, porque é o que garante o emprego de muita gente. E ninguém vai mexer isso com a gente. Isso nós vamos defender com unhas e dentes, pode acreditar nisso. E a nossa força conjunta com todo mundo, empresários pequenos, grandes, pessoal do interior, nós estaremos juntos para defender a Zona Franca de Manaus. Agora a gente tem os questionamentos que foram produzidos nas ruas da cidade. Vamos com a Marinalva na tela. Nessa época, tem muitas queimadas na nossa cidade, né? Qual é o plano de trabalho de vocês para a nossa cidade em relação às queimadas nessa época? Principalmente nessa época, né? Que é de muita quentura, muito quente. Então, em relação às queimadas, muitas vezes essas fumaças que aparecem não são muitas vezes daqui da cidade de Manaus, né? Então, se estiver acontecendo aos redores de Manaus, do município, nos municípios por perto, o Estado terá que entrar com a fiscalização, quem está provocando as queimadas e combater isso. Porque muitas vezes essas queimadas também é por balões, por alguém que por má intenção acaba incendiando com fósforo, com isqueiros por aí nas estradas e acaba pegando fogo. Mas o Estado vai estar presente e vamos fiscalizar e acabar punindo quem está provocando isso. Vamos então para a próxima pergunta com a Clícia sobre educação. Na tela. Para que a gente elege o governo? Né? Para governar, para fazer um bom trabalho, para cuidar da população. Adianta fazer um teatro belíssimo e as escolas não ser belíssimas? A educação não ser legal? Porque tem escolas, principalmente do município, que às vezes tem aula 2 vezes na semana. E aí, onde é que fica a educação? Certo. Primeiro, a gente tem que saber o que nós estamos querendo ofertar de educação para os nossos filhos. É essa educação que está aí há anos? Nós queremos preparar os nossos jovens para quê? A partir daí é que a gente precisa entender como é que nós vamos investir. Então, o nosso programa de governo, PSOL Rede, ele tem uma preocupação de implantar investimento para a gente poder, primeiro, valorizar os professores, como você mesma diz, não adianta construir prédio.
Aí dentro desse prédio tem gente, temos professores, temos alunos. Então nós precisamos motivar os nossos professores, nós precisamos modernizar as nossas escolas, nós precisamos fazer com que o dinheiro que é da educação não seja desviado, porque muitas vezes o desvio de recursos é que acaba penalizando as escolas, a educação, o pagamento dos professores, investimento. E, além disso, as escolas de tempo integral têm que estar nas periferias. Precisamos dos nossos jovens estudando o dia inteiro, também nos municípios do interior. Também precisamos construir essas escolas. Nós queremos ver nossos jovens estudando o dia inteiro. Candidato, o senhor tem pouco mais de 10 minutos, a gente vai para o último questionamento que vem da rua, depois vamos então para o questionamento, para o tema livre, na verdade, que o senhor vai escolher. Na tela, um assunto bem delicado e importante a ser discutido. Vai. Eu pergunto ao candidato qual é a forma, de resolver os problemas no feminicídio que está acontecendo aqui no nosso estado. Primeiro, a gente precisa entender que o governo ele precisa ter uma política de Estado para defender as nossas mulheres. Eu digo às nossas mulheres, vou falar como se fosse a minha mãe. Eu preciso entender que uma mulher é como se fosse minha mãe, minha irmã. A partir do momento que um governante começar a entender isso, ele vai criar um plano de investimento para dar suporte e defender essas mulheres. Então, tem muitas coisas que a gente vai tentar fazer num programa de governo, mas para isso eu preciso sentar com as pessoas, principalmente com as mulheres, com as lideranças mulheres do estado do Amazonas e junto construir o nosso programa de defesa, o nosso programa de investimento, em que pontos, em que lugares, em quais municípios nós vamos ter que fazer isso. Porque feminicídio é uma questão que acontece dentro da casa, principalmente, acontece nos bairros, acontece nas ruas, e tudo isso tem que ser visto de uma forma, com uma política de Estado, onde um governo tenha todo o cuidado. Esse cuidado nós vamos fazer, porque como médico eu aprendi que eu não posso cuidar somente de mulheres de classes abastadas, não, eu aprendi a cuidar de todo tipo de mulheres, de diferentes tipos de classes. Isso nós vamos ter que sentar junto e fazer isso com vocês, porque é uma defesa que garante a nossa existência como seres humanos no estado do Amazonas, no Brasil, no planeta Terra. Se não fosse vocês mulheres, as nossas mães, nossas irmãs, nós não estaríamos aqui em pé vivos. É verdade, candidato. A gente continua aqui, na verdade, agora com os temas que o senhor vai escolher. Pode colocar na tela as opções, coloca para mim. O senhor vai ter pouco mais de 8 minutos para escolher e discorrer sobre um tema, e dentro desse tempo também tem as considerações finais. Fica à vontade. Está bem. Eu vou falar sobre saúde. Primeiro, saúde é uma questão muito delicada no estado do Amazonas. A gente vem enfrentando há anos e décadas a mesma situação nos hospitais, nas UBSs, nas UPAs, no interior, nos hospitais do interior. Parece-me que não muda nada. Passam políticos, passam candidatos, vêm as promessas, vêm as falas que vão fazer isso, vão aquilo, mas parece-me que nunca mudou. Desde que eu sou criança, virei jovem, virei adulto, virei médico, eu não vi mudando muita coisa, não. Então, o programa de governo PSOL Rede, o nosso programa, vai ter uma preocupação, primeiramente, com as pessoas que trabalham dentro dos hospitais. Nós vamos investir mesmo na formação das pessoas, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, porque eles precisam ser preparados para atender bem as pessoas. Eles precisam primeiro ser gente. Nós fomos formados para sermos pessoas acima de tudo e para poder cuidar das pessoas. E muitas vezes não acontece também parte do profissional de não atender bem as pessoas. Por que acontece isso? Porque o profissional trabalha o dia inteiro, muitas vezes, dias e noites, tentando conseguir o bom dinheiro para cuidar, para pagar suas contas. Nós temos profissionais muito estressados, cansados, e nisso reflete no atendimento. E nós não queremos esse tipo de profissionais. Para isso, assim como os professores,
nós precisamos garantir direitos deles. Por exemplo, um médico para ser uma carreira de Estado e ninguém consegue fazer isso. Médicos precisam ir para o interior. Muita gente diz que médicos não querem ir para o interior. Existem motivos para isso. Eles não querem ir por quê? Porque não há uma motivação financeira. Muitas pessoas dizem, não, o médico já ganha muito dinheiro. Faz parte da formação dele. Às vezes ele vai para o interior e ele diz, nós não temos suporte, não só dinheiro, mas falta material. Nós não somos mágicos. Médico não é um curandeiro. Médico não trabalha com plantas medicinais. Médico ele trabalha com medicamentos. Vai para o interior, chega no hospital, não tem uma estrutura para atender bem os pacientes, aí eles ficam desanimados, voltam para cá, para Manaus, onde tem maior estrutura. Além disso, nós vamos reestruturar, inclusive no programa nosso nós vamos rever a gestão administrativa dos hospitais. Por que esses grandes hospitais, as UPAs, UBSs, têm todo esse caos, apresentam esse caos para a população? Quando você vai lá para ser atendido, tem que esperar horas e horas e muitas vezes sai de lá muito bravo. Muitas vezes eles brigam com a gente, brigam com o enfermeiro. Tem coisa que não é culpa dos profissionais de saúde. O próprio governo, ou os governos que passaram, não prepararam o ambiente para isso. Você vê hospitais caindo aos pedaços, cadeiras quebrando aos pedaços. Não tem tomografias em alguns hospitais quebrados. Você chega, não tem aparelho de raio-x. Então, falta medicamento. Tudo isso gera um desconforto muito grande. Então, o Estado, nós vamos tentar amenizá-los isso e reestruturar mesmo, investir para que nada falte para os profissionais de saúde atender os seus pacientes em todos os cantos, na capital e no interior. E nisso a gente tem se preocupado em querer construir, por exemplo, hospitais de alta complexidade também no interior, para que os nossos parentes que estão no interior não venham para a cidade e sofrer, passando fome, passando chuva e sol, muitas vezes não tem onde morar, não tem nem passagem para pagar, dinheiro para pagar passagem de avião ou de barco. Então, isso é muito ruim para nós, para um Estado que tem muito dinheiro e que tem um histórico de desvio de dinheiro muito grande. Parece-me que os políticos que passaram, eles só aprenderam a desviar, por isso que a saúde muitas vezes não vai para frente. Então, a gente não vai fazer isso. Os mesmos erros cometidos anteriormente não podem ser cometidos hoje. Então, eu sou uma pessoa dessa que penso diferente e eu não vou cometer os mesmos erros que os nossos governantes que passaram. Então, nesse sentido, é necessário também que nós formemos uma nova geração de profissionais de saúde. Está aí a UEA está aí pronta para ajudar a nossa população. Está aí também muita gente aí no interior que conhece as plantas medicinais, são nossos conhecedores tradicionais, parteiras, gente que mexe com fitoterápicos, com medicações de origem naturais. Eles precisam estar dentro dos hospitais. Tem indígenas aí, meus parentes, pajés, que poderiam contribuir muito com o desenvolvimento de novos medicamentos, trazer novas opções de tratamento para doenças. O Estado tem que acolher essa turma toda, porque muitas gerações de caboclos, ribeirinhos, indígenas, eles sobreviveram até agora com os conhecimentos tradicionais e milenares deles. Então, por que tem que ser só a medicina ocidental dentro dos hospitais? É preciso trazer essa turma também, porque eles vão ajudar. Mas aí também tem que pagar para eles. Não queiram que a gente tragam ele de graça. Todo o trabalho requer uma remuneração. Então, isso nós vamos fazer. Se nós vamos construir alguns hospitais e alguns polos estratégicos, está no nosso programa isso. São Gabriel da Cachoeira, que não tem um hospital. Tabatinga já tem um hospital, só falta reestruturar melhor a UTI que está lá e o corpo de profissionais de saúde. Tem que mandar gente para lá, mas com salário diferenciado. Profissionais que vão para o interior, eles não têm que ter o mesmo vencimento, o mesmo salário que da capital, porque eles estão se locomovendo para um lugar diferente e o custo de vida deles é outro. Mas só que não basta só isso, eu preciso que o governo também tenha que garantir comida para as pessoas. Saúde, para mim, começa na casa. Tem que ter uma boa casa, porque aí terá uma boa saúde, porque vai cuidar dos seus filhos. Junto com a casa tem que ter comida. As pessoas têm que começar a produzir comida e o governo pode ajudar nesse sentido, a produzir comida, a plantar. Assim eles terão uma boa alimentação, vão criar os familiares deles e vão garantir também emprego, vão garantir renda.
vão conseguir comprar as coisinhas dele e ter uma boa saúde. É uma cadeia de coisas, não é somente dentro do hospital, nem não tem nada a ver somente com os profissionais de saúde. Começa por essas pequenas coisas, que são grandes coisas, na verdade, no interior, na cidade, tudo isso tem que garantir. Água potável tem que garantir. Se você toma água boa, como essa daqui, água mineral, não vai ficar doente. As pessoas ficam tomando de qualquer jeito água porque não chega para eles. Então, eu preciso garantir essas coisas. Então, saúde é tudo isso para mim, no meu ponto de vista. Perfeito, candidato. O senhor tem agora 1 minuto para suas considerações finais. Pessoal, muito obrigado pela oportunidade que eu tenho. Nós estamos aqui para mostrar para vocês que o nosso programa de governo ele é um programa participativo. Nós vamos decidir as coisas juntos. Nós vamos ouvir vocês, nós vamos ouvir prefeito, nós vamos ouvir as organizações sociais organizadas, nós vamos ouvir os pequenos e grandes empresários, microempresários, nós vamos ouvir todos os segmentos, as mulheres, todos os segmentos sociais. Então, vocês terão espaço conosco, todos os planos de governo serão construídos juntos. Professores, não desistam do sonho de vocês, não vamos tirar nenhum direito que vocês têm e todos os direitos serão garantidos a cada um de vocês que conquistaram no estado do Amazonas e neste país. É isso que eu tenho a dizer para vocês. Confie na gente. A mudança só pode acontecer se a gente quiser. Se vocês não quiserem mudanças, continuem votando nos outros. Eu estou aqui para ajudá-los nesse sentido. Uma opção, 50. Israel Tuiuca, candidato ao governo do Amazonas pelo PSOL. Obrigado pela sua participação. A entrevista você acompanha, vai ficar registrado no nosso Facebook e no nosso YouTube.